Zílio, ele seria, inclusive César Zílio diz para o Elias Michel isso, que esses valores seriam para pagar contas de campanha, até acho que o doutor Patrocínio perguntou isso para o senhor também, em relação especificamente ao Wallace, resto de campanha, etc. Esse dinheiro aqui, me parece que Vossas Excelências rastreou esse dinheiro, foram entregues para o senhor, não sei se o senhor recorda, ou na delegacia, caso não tenha sido para o senhor, cópia das microfilmagens de cheques, que inclusive o senhor chegou, que foi nesse terreno, etc. e tal. O senhor recorda dessa parte? Os cheques que o senhor chegou no terreno, cheques da Consigno, cheques do senhor João Rosa, etc. e tal. Se o senhor puder dizer os cheques que chegaram até o momento, o senhor identificou algum especificamente para o pagamento de campanha? Porque as investigações, ao mesmo tempo que elas dizem que isso era para pagamento de campanha, o rastreamento dos cheques indicou que foram para pagar um terreno especificamente em favor de César Zílio. E eu não estou conseguindo entender, compreender aqui onde que está e a casa. E a casa até eu vou deixar de lado, porque me parece que o senhor nem perguntou muito da casa, né? Eu queria saber em relação à campanha. Teve algum lugar que o senhor identificou assim, olha, pagaram uma conta de campanha, uma factoring, sei lá, pagaram para alguém, pagaram para uma gráfica, alguma coisa que apontasse concretamente sobre campanha, se o senhor se recordar. Silval, diretamente. Não, né? Então, o que o senhor se recorda é só da compra desse terreno e dos cheques que foram entregues lá na factory do Filhinho, eu digo Sodoma 3 e 1, por enquanto. Por enquanto. Porque a gente trabalha com prova. Não, sim. A gente trabalha com muitas provas, juízes, sobre ser o fim, né? Os termos vai ser usado. Perfeito. Mas aí é que eu volto à minha pergunta, meu próprio, se o senhor puder me apontar concretamente, não na linha de que, não, organização criminosa, senão eu sempre saio por aí. Onde é que está aqui, até agora, nesse momento que o senhor apurou uma comprovação material, já que as investigações falam em campanha de Silval? Até agora o senhor acabou de me responder que os cheques ou foram rastreados até o momento, pode ser que tenha depois, que as investigações me parece que continuam, até o momento foram parar no terreno que o favorecido era o César Zílio, e também na questão lá da factory do Filhinho, etc. e tal, que já foi apurado aqui no contexto da Sodoma 1. Onde concretamente tem uma comprovação material de que esse dinheiro foi em benefício desse Silval Barbosa. Ou, como o senhor está dizendo, é aquela história, não, só as partes da organização foi em favor do grupo. É porque eu não estou conseguindo entender se era em favor do grupo ou que foi só para o terreno do César Zílio. A corrida para terreno do César Zílio, o Pedro Elias também cita que, que repassou, teve o Rodrigo, não tem só questão de terreno, o César Zílio fala da situação que envolve o Wallace para poder aderir à nota de preços, pagaria R$1 milhão para o César Zílio e outro R$1 milhão para o Silval Barbosa. Entendi. Então, assim, não é só questão de preço, tem outras situações. Mas comprovação. A pessoa na posição de líder da organização criminosa, ele vai atribuir funções para o pessoal que está ali, que está nas secretarias, né? Lógico que ele, efetivamente, dificilmente aparecerá concretamente. Aqui a minha pergunta, doutor, por exemplo, de comprovação material, além das palavras de César Zílio e Pedro Elias. Isso não tem, que o senhor já me disse. Poderia delegar, ninguém iria ver, etc. e tal, mas comprovação material, além de palavra de César Zílio e Pedro Elias, o senhor não conseguiu encontrar. Era isso que eu me pergunto. Independente se ele fazia parte ou não. Não é questão só de palavras, né? Você tem ali extrato de diário oficial, a questão das gráficas, né? Você tem um texto de pagamento
de sair do contrato, tem algumas situações ali que surgem, por exemplo, uma delas, tá? Que aí depois publica o contrato, aí uma semana depois sai o cheque, né? Que era a linha de investigação do senhor, né? Então assim, tem as palavras, mas também você tem outras circunstâncias que fundamentam essas palavras, né? Então, não é só palavra, né? Tem palavra, mas também tem outras circunstâncias, né? Mas eu digo comprovação material específica para Silval Barbosa. Que esse... Comprovação material específica, registrada, carimbada, escrita, registrada em cartório, efetivamente não tem. Não, tudo bem. Vocês perguntaram para ele só da gestão do Silval, por que vocês não perguntaram, ou se perguntaram e está em sigilo, aí eu não tenho que saber nesse momento, por que neste depoimento aqui, inclusive ele é colocado na condição de vítima depois, por que vocês não chegaram a indagar ele se na passada, se na futura, se tinha, se não tinha? Ou não interessava isso para a investigação? Não interessava? Não, interessava a investigação sim, só que por questões específicas do caso, né, eu prefiro não, perfeito. Não é específico que eu não posso especificar isso. Não, tudo bem. Compreendo o trabalho do senhor, né? Porque eu só tive acesso a esses depoimentos aqui no dia, por isso que eu estou indagando ao senhor.